Olha lá, agora nós estamos na nossa página do livro, tá? Na página 12, capítulo 2, que nós iremos observar agora tudo que a gente falou lá naquele resumo, tá? Que eu mostrei para vocês. Então vamos lá. O que fala aqui de relações ecológicas entre os seres vivos? No livro de vocês diz assim: no ambiente, os seres vivos eles se relacionam entre si, estabelecendo várias interações chamadas relações ecológicas. Vocês vão ver alguns exemplos dessas relações. Olha, nós temos o mutualismo, o parasitismo, nós temos a competição e a cooperação. Aqui o que quer dizer cada um? O mutualismo é a relação entre dois seres vivos em que ambos obtêm benefícios e um não sobrevive sem o outro. Isso é o mutualismo. Tá? Já o parasitismo é a relação entre dois seres vivos em que um é beneficiado enquanto o outro é prejudicado. O ser vivo beneficiado, chamado parasita, pode viver dentro ou fora do organismo prejudicado, o hospedeiro. Tá? O parasita pode viver dentro, né? Ele retira nutrientes do hospedeiro para sobreviver. Nós temos aqui, o exemplo do piolho, né? Que é um animal que vive no couro cabeludo dos seres humanos e se alimenta do nosso sangue, tá certo? Ele é um parasita. Nós temos a competição, que é a relação em que os seres vivos competem por um ou mais recursos, como água, alimento, abrigo, tá? Nós temos aqui as plantas, né? Como exemplo de competição. E a cooperação. A cooperação é a relação na qual os dois seres vivos participantes obtêm benefícios, porém essa relação não envolve a sobrevivência desses seres vivos, né? Que foi o caso lá que a gente falou da rêmora e do tubarão, né? Aqui a gente tem o exemplo, o búfalo. Algumas aves elas se alimentam de carrapatos presentes na pele dos animais, como o búfalo. Nessa relação, o búfalo fornece o alimento para a ave e ela livra o búfalo desses parasitas. Então, um ajuda o outro, certo? Na página seguinte, vocês têm a atividade que vocês irão fazer, tá? Essa atividade aqui. Aqui a gente tem assim, acesse a multimídia por dentro do formigueiro no seu livro digital e responda a questão. Eu vou deixar a multimídia, tá? Para que vocês, a gente vai já olhar a multimídia. Mas antes a gente vai terminar aqui. A camuflagem e o mimetismo, que nós também deixamos lá nos slides para vocês, tá? Que os animais, eles usam e abusam dessa maneira que eles têm de se camuflar, né? Para poder se proteger contra os predadores. Olha aqui, olha, o bicho-pau que eu falei para vocês. Ele pode ser confundido com galhos de árvores por causa do formato dele, do corpo dele, né? E da cor, que variam entre verde e marrom. Vai depender da árvore que ele se encontrar, do galho que ele se encontrar e que ele precise se modificar para se proteger contra esses predadores. Eu tenho aqui, olha, o urutu. É uma árvore que você nem percebe que tem uma árvore nesse galho, porque ela se parece muito com o galho, não é? Ela é confundida com troncos de árvores por causa da cor de suas penas e da posição que pode adotar, imóvel, com o pescoço esticado para cima. Ou seja, ela faz com que qualquer animal que chegue próximo dela não perceba que ela é um animal também, tá certo? Então, ela se protege dessa forma. Eu tenho aqui, algumas aranhas podem ser confundidas com pétalas de flores por causa da sua cor. Olha aí a aranha. Se você observar de perto, se você ficar bem atento, você vai perceber que tem uma aranha aí. Mas se você não prestar atenção, você não vai ver. Ela pode até lhe picar, né? Por causa da coloração, que ela está bem parecida com a flor. Eu tenho o peixe-sapo, que pode ser confundido com corais do mar, por conta do aspecto do seu corpo. Olha aí, parece umas pedras no fundo do mar, mas são corais, tá certo, gente? Então, vocês irão responder aquela atividade. Olha aqui, o mimetismo. Ele possui características de outro animal que sinalizam perigo, tá certo?
o que afasta os predadores. Eu tenho aí a cobra coral venenosa e tenho a cobra coral falsa, tá? Uma, né, se parece com a outra. No entanto, nós não sabemos, se a gente olhar assim de cara, a gente não vai saber quem é venenosa e quem não é isso? A espécie de aranhas cujo corpo lembra uma formiga. Os cientistas acreditam que essas aranhas têm mais chances de sobreviver, já que seus predadores, as lagartixas, as vespas e mesmo outras aranhas, evitam atacar essas formigas. Pensando ser formiga, elas não atacam, mas na verdade elas são aranhas, certo? Então, existe essa questão bem aí que vocês estão observando, que é o mimetismo. Agora nós iremos olhar lá por dentro de um formigueiro, certo? Nós iremos observar bem aqui, na página anterior. Aqui. Cadê? Aqui, ó. A multimídia que eu vou deixar para vocês poderem responder aquela questão, tá certo? Então, vamos assistir com atenção. As formigas saúvas cultivam o próprio alimento e constroem ninhos elaborados que podem abrigar milhões de indivíduos. As sociedades das formigas são divididas em grupos com funções específicas na colônia. Clique em entrar e saiba mais sobre o salveiro e a divisão de tarefas das saúvas. Vamos lá entrar no formigueiro? O que é que vocês acham? Vamos ou não vamos entrar no formigueiro? Ah, vamos, porque a gente quer ver, né? Ou seja, nós queremos ver como funciona dentro de um formigueiro, como é que as formigas fazem, como é que elas deletam tarefas umas para as outras, não é certo? As formigas, elas são muito organizadas, então vamos observar. Bem aqui, ó. Cortadeiras eficientes. As formigas operárias cortadeiras têm como funções a localização, o corte e o transporte de folhas e de outras partes das plantas para o formigueiro. A função dessas formigas é cortar folhas para levar para dentro do formigueiro. Olha aí, ó, um salveiro desenvolvido pode consumir até 1 tonelada de folhas e de outras partes das plantas por ano. Por esse motivo, as saúvas podem comprometer pastagens e plantações. O controle das formigas, no entanto, deve ser muito criterioso, pois elas desempenham um importante papel ecológico. Elas destroem, mas elas também constroem, tá? Então, assim como elas são destruidoras, elas podem ser construtoras. Então, quando se for eliminar um formigueiro, a gente também tem que pensar na parte ecológica, do papel que ela desenvolve dentro da terra. Olha lá, vamos dar continuidade. Aqui estão as cortadeiras eficientes. Formigas cortadeiras transportando folhas. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Agora, vamos ver o que é aqui. Aqui, olha, são os olheiros, né? Os orifícios de entrada dos formigueiros são denominados olheiros. Um salveiro pode conter centenas de olheiros, tá? Vamos saber mais aqui, ó. Ao construir seu ninho, as saúvas escavam diversas galerias e câmaras. Parte do solo que elas movimentam é acumulada ao redor da entrada do salveiro, formando os montinhos de terra popularmente chamados de formigueiros, certo? Olha aqui, ó, como é a entrada de um formigueiro. Vamos lá. Olha aí o olheiro, como é que ele é. Horrível, né? As formigas que desempenham a função de defesa do formigueiro são chamadas de soldados. Os soldados também podem ajudar no corte e no transporte de folhas para as colônias, certo? Então, bem aqui está o olheiro, tá bom, gente? Olha, ele também serve como cortador de folhas. Olha aí, ó. A formiga saúva coletando folhas para levar ao formigueiro. Vejam como ela corta, ó. Ela é pequenininha, mas é poderosa.
Vamos ver o que tem mais aqui. Olha aí, ó. O berçário é onde nascem as formigas, né? Milhares de ovinhos de formiga aí, ó. Em grandes formigueiros, as enfermeiras são menores do que as demais. Vamos ver o que é isso. Em áreas especiais do formigueiro, as enfermeiras cuidam das larvas e pupas, fases do desenvolvimento das formigas, fornecendo-lhes alimento e mantendo-as limpas. O que determina se uma formiga será operária ou rainha é a quantidade de comida que ela recebe na fase larval. As larvas destinadas a ser rainhas recebem uma quantidade de alimento maior que as demais. Então, isso é o que determina se ela vai ser uma rainha ou não, né? Olha aí o berçário. O que vem a ser a rainha tá lá em cima, ó, tá? Ela vai ser a rainha. As operárias, certo? As diferentes fases do desenvolvimento da formiga. O ovo, a larva e pupa, certo? Quando saem das pupas, as formigas já têm o tamanho de indivíduos adultos, tá? Ela começa como a larva, depois ela vem para a pupa, tá? E ela sai já formiga adulta, tá bom? Agora nós temos aqui, o que será isso? O jardim de fungo. Em espaços denominados jardins de fungo, as formigas jardineiras cultivam um fungo com aspecto esponjoso. Há uma relação de dependência entre o fungo e as saúvas, já que estas não sobrevivem sem aquele e vice-versa. Vamos saber mais. Diferentemente do que se pode imaginar, as formigas cortadeiras não se alimentam das folhas e de partes das plantas cortadas e transportadas para o formigueiro. Essas partes das plantas são utilizadas para nutrir um fungo que serve de alimento para as saúvas. Viu como é, gente? Olha que interessante. Elas levam os pedacinhos de folhas, mas não é para elas comerem, tá? É para alimentar o fungo, certo? Que vai servir de alimento para elas. Em espaços denominados jardim de fungos, as formigas jardineiras cultivam o fungo esponjoso. Há uma relação de dependência entre o fungo e as saúvas, já que estas não sobrevivem sem aquele e vice-versa. Tá certo? Então, vamos ver aqui, olha aí, ó. Jardim de fungo. Além de levar as folhas e as partes de plantas coletadas pelas cortadeiras até o fungo, as formigas jardineiras são responsáveis por manter esse ambiente limpo, tá? Então, elas também são responsáveis por esse processo. Olha aí, ó. Cultivo do fungo por saúvas jardineiras. Olha como elas fazem. Olha as plantas, as folhas que elas levam. É o trabalho, né, gente? Aquele trabalho formiguinha. Cada um tem a sua tarefa. Olha aqui, vamos ver essa parte aqui. A rainha, né? Uma vez por ano nascem novas rainhas e machos no formigueiro, ambos com asas. As rainhas e machos saem de seus formigueiros de origem na época da reprodução, e a reprodução ocorre durante o voo. A única função das formigas machos é a reprodução. Após acasalarem, eles morrem. Então, o macho, a vida dele é bem curta, não é? Ele acasalou, né? Morreu. A rainha, também chamada içá ou tanajura, é a formiga que funda o salveiro e dá origem às demais. É ela também quem indica o cultivo do fungo, que servirá de alimento para todos os integrantes do formigueiro. Vamos ver? Olha aí a rainha, né? A tanajura, aquela que tem o bumbum maior. Após o acasalamento, as rainhas migram para outro lugar, perdem as asas
e fundam um novo formigueiro. Vamos ver aqui. O lixo. As formigas lixeiras são responsáveis por manter o formigueiro limpo, coletando os restos e levando-os para a lixeira. Esse material é decomposto e contribui para a fertilidade do solo, pois fornece nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas. Formigas mortas e restos de fungo são depositados em espaços mais profundos do formigueiro, que funcionam como lixeiras. Crianças, vocês observam que o formigueiro, olha, a gente observou que a gente veio bem daqui, ó, tá? Do topo do solo, bem aqui. E ele foi aprofundando. Olha a profundidade de um formigueiro, tá? Ele vem acabar bem aqui. Olha aí o lixo, né? A lixeira do salveiro. São acumulados os resíduos da colônia e os restos das formigas mortas. É isso que vai servir de quê? De adubo para a terra também, tá? Então, tá aí a importância da formiga também para o cultivo da terra. Super interessante, né? O percurso de um formigueiro, tá certo, crianças? Então, vocês vão responder a página 13 e a atividade em folha que vai estar na plataforma também, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei, principalmente ver como é que funciona dentro de um formigueiro, né? Como é interessante e quanto é profundo um formigueiro. A gente imagina que o formigueiro seja só um buraquinho, né? Aí muitas vezes a gente passa assim, tampei o formigueiro, aí ele retorna de novo, né, gente? Então, vocês perceberam ali a profundidade de um formigueiro e a função de cada formiga dentro dele, tá certo? Então, vamos lá e até a próxima.